Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do Bifas Podcast. Olá! Oi, meus bens, como é que vocês estão? Aproveitaram o GP do Japão? O que vocês acharam? Olha, eu espero que sim, porque agora temos um longo inverno. Nós que mal nos desacostumamos a viver de migalhas, já logo voltaremos a viver. O bom é que agora a gente é expert, né? A gente já passou um longo período de off-season, agora vai ter um mini summer break. Porém, hoje, não temos migalhas, temos muitos assuntos. Meu Deus, a gente tem muita coisa pra falar hoje. Vamos falar sobre o novo líder do campeonato, a fase pesadíssima da Red Bull, o cropped que a McLaren vestiu, vamos responder vocês no final, e ausências sentidas no paddock, tá? Yuki Tsunoda namorando... Para! Gente, olha, o Japão, ele costuma entregar bastante nas pistas, né? Isso, e na fofura também. Eu acho que ele entregou de todas as formas esse ano. Eu também acho. Eu gostaria que a gente começasse falando, de repente, então, do nosso, não apenas o vencedor da corrida, mas o novo líder do campeonato, Kimi Antonelli. O mais jovem piloto da história da Fórmula 1 a liderar o campeonato de pilotos. Quem diria? Toto Wolff? Toto Wolff. Bom, o Kimi, ele é o único piloto que esteve em todos os pódios da Fórmula 1 nesse ano, então faz todo sentido que ele agora esteja o quê? Liderando o campeonato. Sabe, tem um jeito muito ilustrativo de reparar nisso, porque aquela pessoa que faz o desenho dos pilotos com os bonezinhos empilhados, sabe? Sei. Que ano passado cada corrida ela ia atualizando. Perfeito. Enfim, eu vi que essa pessoa tá fazendo esse ano também, e eles botaram ali, e aí que eu reparei, nossa, o Kimi tá com todos os bonés, hein? Não, e o Kimi tem um detalhe que eu não sei como é que os patrocinadores não se ligaram nisso ainda. Ele está passando por vários pódios nos quais ele não pode brindar com bebida alcoólica. É, porque ele é jovenzinho, né? Lá no Japão, como ele é menor de 20 anos, ele não pode consumir bebida alcoólica. E se ele tiver no pódio de Miami, ele também não vai poder. E assim, tem altos patrocinadores de bebida 00. Em geral, todas as cervejas, né? Tipo, a Estrela Galícia, a Heineken. Exatamente. Todas têm que ser 00 pra patrocinar, né? Eu não sei como é que esse povo não se ligou ainda de fazer isso. Fica aí a consultoria grátis do Bifest. Mas eu fiquei muito feliz, eu devo dizer pra vocês, que a crise dos lobinhos não era estética. Porque com aquela roupa horrorosa... Meio que então era só estética, né? Não, tudo bem, mas a crise... a estética não gerou problemas. Isso aí é muito bom. Não, concordo. Era um macacão horroroso. Aquela sapatilha, então, pelo amor de Deus, a blusa me dava um arrepio cada vez que eu via eles usando. O próprio Toto mal vestiu, né? Ele tava com a jaqueta um dia desses e meio que assim, dava pra ver só a parte que era toda preta. Porque de bobo ele não tem nada. E o George, eu achei que ele se abraçou mais nas opções neutras, assim, mas, sabe? Pelo amor de Deus. Aquela coisa mais clássica, minimalista do Yamamoto. Não, e aquele macacão de costas era a verdadeira visão do inferno. Mas eu era a parte mais feia. Mas pra mim a melhor parte de tudo isso foram todos os memes de Omegaverso, Lobo Alfa. Não, eu tenho que dizer pra vocês, os comentários do Bifest nunca estiveram tão ilustrados. Sim. Sério. Os GIFs de lobo. Hoje de manhã a gente tava se mandando os prints dos comentários, porque tava, tipo, bom demais. Sim, e também eu fiquei muito feliz que a Luísa me permitiu colocar no post dos rádios a música Animals do Maroon 5, bem na parte que ele faz o au. De nada, gente. E vocês gostaram também nos comentários. Muito obrigada por validarem a minha opção. Sim, várias pessoas usaram nos seus posts depois também disso. Mas eu achei bem legal, porque a gente até repercutiu isso durante a semana, que o Kimi, depois do GP da China, que foi a primeira vitória dele, ele comentou que o principal desafio dele nesse ano era manter a humildade, né, que... Poxa, é uma frase muito engraçada fora de contexto, né? Mas eu entendo muito o que ele quis dizer, assim, no sentido de que a vida muda bastante, as pessoas passam a te manter o pé no chão. Perfeito, e eu acho que é uma preocupação bem interessante dele ter, tanto pela pouca idade, quanto pela grande mídia que vai rolar em cima dele esse ano. E ele falou assim, que ele tá com esse objetivo, né, muito específico de manter a humildade, porque ele não quer desperdiçar ter o melhor carro do grid. Não considero que ele esteja desperdiçando exatamente. Não é que ele, exatamente. Agora, o quanto isso afeta o campeonato do George? Eu gostaria que a gente começasse agora o Minuto George Russell. Ai, vem. Porque, assim, simplesmente, o quanto isso afeta o campeonato do George? Muito, né? Começando que o George o quê? Perdeu a liderança. Sabe? Sim. Aí, óbvio, né? Isso é um motivo um pouco óbvio, mas o George também começou o quê? Demonstrar insatisfação com o carro. Exatamente. Né? Ele, na verdade, demonstrou, assim, uma imensa insatisfação. Tem um vídeo muito engraçado que a Fórmula 1 postou, que é o George andando bem rápido de capacete depois da corrida. Que é o ideal, né? Não, na verdade, o ideal era ele andar bem rápido dentro do carro. Falei errado, Isso é verdade.
Mas eu achei muito engraçado, mas porém triste, porque eu só tive essa ideia depois do domingo, né? Aí perde um pouco o timing do meme. Mas ele parecia muito, sabe quando a Regina George descobre que a Kate tá dando aquelas barras de cereal calóricas? As barras e ela vai bem rápido lá fazer o burn book. Então, sabe aquela andadona rápida que a Regina faz? Nossa, tu tá entregando o meme, com certeza alguém vai fazer e vai levar e passar de gênio. Mas já perdeu o timing, não tem mais. Tá. Lembra, a Giovanna, a primeira viralizada que ela deu no TikTok na época que a gente tava fazendo experimentos foi com o meme do Jorge, né, fazendo um book em Interlagos. Ao som de Garota da Chuva, né? Eu amo. Edneia Macedo? Esse é o nome da diva? Talvez seja. Bom, agora sim, uma coisa óbvia que já estão tentando fazer. Já estão tratando de construir uma grande rivalidade entre os dois. E a gente até conversou... Entre o Kim e o George, né? Não entre o George e a Edneia Macedo. Isso. Obrigada por esclarecer, De nada. Mas assim, a gente até conversou nos stories sobre isso no domingo, depois da corrida. E a maioria de vocês concordou com o nosso ponto de que é mais uma preocupação de se construir essa narrativa da briga do que necessariamente de ter acontecido alguma coisa. Porque, veja, não acho que não tenha potencial de briga, tá? Acho que tem um grande potencial. Mas nós temos, primeiro, um chefe de equipe bastante esfolado nisso. Então, ele com certeza tem as premissas dele pra que isso não aconteça de novo. E eu acho que tem um outro detalhe. A insatisfação do Jorge foi muito específica em relação às coisas da corrida / coisas do carro. Por enquanto, nesta corrida, deu para perceber que a insatisfação dele era em relação ao carro. Sim, a animosidade não foi direcionada ao Kimi. Foi frustração com o timing do safety car. E aí ele tem problema com o carro, que ele também não estava satisfeito. Eu acho que as pessoas estão bem ansiosas para uma nova rivalidade Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Ai, gente, mas é porque tem que ver que também que Nico Rosberg e Lewis Hamilton é uma coisa meio exclusiva, né? A gente tava conversando disso entre nós e tu me falou uma entrevista que eu achei bem legal, que tu podia trazer pra gente. Não, com certeza, porque o meu amigo pessoal, vocês sabem que ele é meu amigo, né? O Jenson Button, ele foi perguntado na cobertura da Sky do fim de semana se ele achava que o perfil da dinâmica, assim, Kimi e George, era uma coisa mais Lando e Oscar ou uma coisa mais Lewis e Nico. Contexto, o Button, ele estava no grid na época da grande rivalidade Nico e Lewis, né? Sim, exatamente. E o Jenson respondeu assim, não vai ser Lewis e Nico porque o Nico não tá mais no grid. E nisso... Não, isso é genial! Inclusive... Não tem mais o Nico. A figura dele não existe, entendeu? E o pessoal até achou que ele não tinha entendido muito a pergunta. E ele falou, não, mas eu quero dizer, tipo, a dinâmica dos dois. E ele botou o pé assim, não, mas eu sei, e é isso que eu tô falando, não tem mais o Nico no grid. Aquela situação que aconteceu entre Lewis e Nico... Era uma situação que envolvia muito... A pessoa do Nico. Sim. Mas eu achei isso bem legal. E aí depois ele falou, tipo, que então nesse sentido seria uma coisa mais Lando e Oscar, entre muitas aspas, porque ele considera que tanto o George quanto o Kimi tem a cabeça, tipo, no lugar certo, que eles não... Sim. Mas também... É meio cedo também pra saber, máscaras podem cair, toda aquela história que a gente tem que fazer, né? Perfeito, a real é que a gente tá na terceira corrida do ano, assim... E já deu merda o suficiente pra não ter as corridas de abril, né? Então, mas isso é um ponto muito bom, porque eu acho que essa falta de corridas que a gente vai ter agora nesse próximo mês, talvez tenha incentivado muito as pessoas a superinflarem essa rivalidade. Porque as pessoas precisam ter assunto, né? Sim, então a página de fofoca precisa de uma coisa pra falar no momento. Nossa, deixa eu inventar aqui que tem um grande drama, grande coisa, sabe? A gente, pessoalmente, tem bolhas perfeitinhas no TikTok, né? E a gente já ensinou a vocês como fazer isso. Educar o algoritmo, né, pessoal? Então, a gente não tava muito atenta que já tava rolando isso assim de forma insuportável. Isso é uma coisa que vocês nos falaram muito. Tipo, olha, tá impossível estar na outra rede, tá impossível, nananana. E por um lado, a gente fica muito feliz que vocês reconhecem isso, porque, óbvio, a nossa bolha tá sendo construída, né, com base em pessoas que gostam do esporte e que gostam dos pilotos, especialmente. Mas eu acho que a gente deveria cuidar muito o que a gente consome a respeito disso, pra não... Bloqueiem o pessoal que vocês não querem ver o conteúdo. E assim, e pra gente também não alimentar narrativas que a gente não gostaria de ver e que a gente não concorda que elas existam. Porque às vezes a gente vai com uma fã de defender uma coisa, ou de ficar, não é bem assim, nananana, e a gente só tá dando mais força e mais engajamento pra conteúdos que não deveriam receber essa força. E assim, eu entendo, Jorge, porque tu querer ganhar e aí tu perder é péssimo mesmo. Especialmente quando tu perde também a liderança do campeonato. Sim, é que eu acho que não dá pro pessoal querer construir uma rivalidade Kimi e Jorge a lá Lewis e Nico, que chega a ser uma afronta, entendeu? Precisa de muito mais drama pra isso. Precisam comer muito arroz e feijão pra chegar no nível do que era aquilo lá. Foram só 3 corridas até agora, nem tem uma
material pra esse tanto de intriga. O pessoal já tá querendo um drama como se fosse, tipo, final de campeonato. Sem nem falar que se fosse comparar realmente com outra dupla de rivalidade, seria muito mais Lando e Oscar do que Lewis e Nico, por exemplo. Especialmente no sentido de que a animosidade é muito mais por parte dos fãs do que por parte da dupla Kimi e George. Nossa, eu concordo muito. E assim, eu acho que faz parte também do Jorge, que tem essa imagem de diva. Pois é. Também, em algum determinado momento, ganhar essa roupa de vilão. Até hoje, um dos episódios favoritos que a gente já fez no Bifest, pra mim, é o episódio dos vilões. Sim. Volta naquele ponto de que talvez seja muito cedo pra gente saber. A gente teve 3 corridas até agora, sabe? Exatamente. E eu acho que o Jorge tá tentando fazer uma construção de narrativa de campeão, porque todo mundo acreditava que ele seria o campeão. Ainda é impossível dizer que ele não vai ser. Pois é. Sabe, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas, e uma coisa que eu acho que foi bem representativa disso, é não só o discurso que ele está construindo, etc. A forma como ele amarrou o contrato dele com a Mercedes desse ano e tudo. Mas a função de jogar boliche no Japão. Sim. Que o Lewis sempre levou toda a equipe pra jogar boliche, etc. Perfeito. E o Lewis foi pra Ferrari, a Mercedes ficou sem boliche e o Jorge falou, deixa comigo, eu vou organizar, isso aí tudo bem, podia ser o Lewis que organizasse antes, ele vai seguir com a tradição dele, eu vou organizar aqui pra nós vamos jogar. E ele fez bastante questão no vídeo que a Mercedes postou de falar isso, né? Olha, eu tô pegando o bastão, eu vou assumir isso. Não estamos só falando de boliche aqui, né? Não, exato. Ele quis se colocar como uma figura central ele pegou o da equipe. Bastão, entendeu? Exato. E eu acho que ele tá trabalhando muito nessa construção em relação aos patrocinadores, a atender os fãs, a forma como ele se posiciona. E eu acho que isso, em algum momento em que a equipe tenha que tomar uma decisão de escolher entre um piloto e outro, isso vai ser muito levado em consideração. Porque, aí eu vou dar a minha opinião, Gi, me diga se você discorda disso. Vamos ver qual é a tua acredito opinião. Que, apesar de concordar com isso que tu falou, de que é uma rivalidade, entre aspas, que pode se comparar mais a Oscar e Lando do que a Nico e Lewis, eu acredito que a principal diferença entre a McLaren e a Mercedes é que no momento em que o Toto precisar escolher entre o primeiro piloto e o segundo, ele vai escolher. Com certeza. Sabe, ele também tá deixando correr frouxo, ele é o líder do campeonato de pilotos, dos construtores também, né, ele tem os 2 pilotos dele disputando entre si, essa situação ela é idêntica, aparentemente, mas eu acredito que, sabe, ano passado quando a gente olhou pro campeonato e falou, a McLaren agora precisa escolher o primeiro piloto, e eles não escolheram, eu acho que quando essa hora chegar pra Mercedes, a Mercedes vai escolher. Eu concordo. Eu acho que essa vai ser uma das principais diferenças que a gente vai ver nessa gestão. Perfeito. E se acontecer alguma coisa, nossa, mas os 2 pilotos estão muito próximos, eu acho que vai ser algum combinado entre eles assim, olha, chegando na corrida tal, quem tá na frente é o escolhido, sabe? Sabe que eu me lembro? Ponto final. Eu lembro muito da volta do Summer Break do ano passado, que era, a gente falou assim, poxa, agora seria um grande momento pra McLaren definir o seu primeiro piloto. Sim. Porque eles poderiam ter estabelecido um critério assim, o piloto que chegasse na volta das férias de verão em primeiro, na frente do colega, ele seria o nosso primeiro piloto. Sim. Eu lembro da gente falar muito isso. Enfim, óbvio, era um critério que atendia as questões da época e a gente não sabe como vai ser esse ano. Perfeito. Mas pra mim, essa vai ser uma diferença que provavelmente a gente vai enxergar. E outra coisa, o Toto Wolff, ele é um chefe de equipe muito vencedor. Sim. Ele já venceu muitas vezes em situações muito diferentes. Perfeito. Ele sabe que pra ele foi muito pior uma dinâmica Lewis e Nico do que uma dinâmica Lewis e Valtteri. Nossa! Ele sabe o que ele prefere ter na equipe dele, sabe? Claro, perfeito. Ele sabe a quantidade de problema que dá, tipo, deixar os 2 pilotos correrem livres, sabe? E ele, junto com... É que o Christian tinha esse cinismo, tinha essa outra camada, enfim. Sim. Mas ele foi um dos chefes de equipe que mais falou sobre como ele não faria o que a McLaren fez no ano passado, sabe? Claro, E a McLaren tem os seus motivos pra ter lidado da forma como lidou. Perfeito. Mas o Toto, pra mim, talvez ele seja um dos chefes de equipe mais equipados pra lidar com isso. Sim. E eu concordo contigo. A dor ensinou a gemer, né? Vai chegar uma hora que ele vai tomar uma decisão. Dito isso, nasceu o Fernandinho Alonsinho. E a gente tá o tempo falei inteiro... pra vocês que ele ia chamar Júnior. A gente tá o tempo inteiro falando Dito que isso, a gente não sabe se ele chama. gente não sabe. A revista Ola está especulando. Isso. Tá dando A como Ola certo, é né? a Caras da Espanha, Isso aí. né? É a Caras. E eles estão falando que é Fernando. E é uma coisa, na minha cabeça, é uma coisa que espanhol faz um monte, né? Já vemos a escola Carlos Sainz. Carlos Sainz, isso aí. Imagina se vinha um Carlos. Ai, tudo. Porque a gente já falou também, a gente já repercutiu aqui no Bifest como o enteado do Fernando Alonso se chama Max, né? Isso.
Então, imagina que amor. Ai, mas eu amei. Eu adorei a forma como a Aston conduziu a história, porque claramente todo mundo sabia que o Fernando queria que isso fosse uma coisa discreta. Sim. Então, quando ele chegou no paddock e a Aston foi lá e postou ele chegando, tipo assim, o papai padre chegou, não sei o quê. Que amor, sabe? E ele tava muito de bom humor, tava muito... A Aston nessa pindaíba desgraçada. Foram lá, fizeram altos posts dos fãs, tratando o Fernando com muito carinho, o Fernando super risonho, né, assim, é difícil. Eu sou uma pessoa que o meu profissional afeta muito a minha vida pessoal e a minha vida pessoal afeta a minha vida profissional. Infelizmente, eu não sei separar isso tão bem. Eu acho que dependendo do nível de coisas que estão acontecendo, isso interfere na realidade de todo mundo, claro, sabe? Total. Então, assim, o Fernando tá vivendo uma grande merda profissional e uma grande alegria pessoal, sabe? Então, eu achei legal a forma como a equipe conduziu isso. Mostraram ele entrando na garagem, os mecânicos cumprimentando ele, tipo, super sorridente. Eu chegando achei muito no paddock. Achei e fofíssimo. Agora ele tem um mesão inteiro pra ele ficar... De licença paternidade. Exatamente. Não vai precisar perder uma... Fala da FIA, fala. Não vai precisar ficar uma corridinha sequer longe daquele carrinho lá maravilhoso. Sim. Não que ele vá sentir saudades, né, gente? Mas tudo bem. É. Mas pelo menos... Bom, o Lance não terminou a corrida, mas ele terminou, né? Olha só, fala dele. Fala dele. Há 2 semanas atrás não dava pra dar mais de 20 voltas naquele trator. Agora, se o Fernando foi uma presença, Kim Kardashian foi uma ausência. Eu achei meio que a cara dela fazer isso. Eu achei também. Sabe essa coisa, tipo assim, todo mundo sabia que ela tava lá, todo mundo tava esperando ela e ela não foi, sabe? Isso é um statement. Ou será que ela foi e se escondeu? A Maggie fazia isso. Sim, quando o pessoal via, a Maggie tava lá, tipo, abraçada na mãe do Lando. Isso aí. Chegar no paddock não via. Enfim, mas eu acho que ela não foi, na real. Eu acho que ela não foi. Eu acho que a Kim é uma pessoa que, se ela vai num evento, ela quer ser vista. Exatamente. Ela é a celebridade do lugar. Dito isso, a próxima corrida é Miami, né? Que era quando todas as nossas apostas estavam voltadas para a presença da senhora Kardashian. Perfeito. Enfim, Kardashian Hamilton. Ai, meu Deus, não tinha até casando eles, Luísa. Que é isso? Agora sim, falando, né? Ai, gente, eu não sei o que vocês acharam disso. Simplesmente o Carlos Sainz, um grande arroz de festa. Ai, sim. Tá? Eu até já sei do que tu vai falar. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. Esse não é o Minuto Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz foi um piloto hablante, então eu vou segurar o minuto. Tu vai segurar o minuto. Mas assim, eu tenho certeza absoluta. E eu vi que vocês também... Eu deixei um comentário no post da Williams, e tem muitos likes. Foi o Bifest, mas era eu. O Bifest é a voz do povo, né? Também, várias vezes. Tem um vídeo do Jorge chegando na portinha da Williams e o Carlos para eles ficam ali falando, e o Carlos fica com aquela cara de homem pegando instrução, sabe? A primeira direita, segue reto toda a vida. Tu vai no supermercado e tu pega isso. Daí chega lá, ficam te ligando pra saber o que é. Eu olhei pra aquele vídeo e pensei, o Jorge tinha ido lá falar com o Alex. O Jorge, ele ia convidar o amigo dele pra jogar boliche. Se encontrou com quem? Com o arroz de festa do Carlos Sainz. Precisou falar assim, ai, Carlos, aparece tu também. Resumindo, foi só o Carlos. Eu vi várias teorias. Eu tenho certeza que foi isso. Eu vi uma outra teoria na internet também falando que o time 55 também tinha organizado um boliche. Que eu acho a cara deles também fazer isso. Tá, mas aí quem que ia ser? O Teto? Sim. O Carlos? O Caco? E só. Esse é o time. O Gigi não tá mais. De repente tá a Rebeca? A Rebeca não tava. A Rebeca, tu vai queimar minha pauta. Ai. Ela tava num almoço em Mônaco. Foi em Mônaco o almoço? Foi em Mônaco. Que ela foi convidada pra ser madrinha de casamento da Alexandra. Queimou minha pauta. Sim, a Rebeca... Sim, a gente já tá indo pro próximo, não tá? Tá bom. Ai, eu não sei, então. A tua teoria é que ia ser 2 boliches e fizeram um só. Não, que se encontraram lá, assim, no acaso. Ai, não. Não é minha, eu vi a pessoa na internet falando. Não. Mas resumindo que a outra vai ser madrinha, olha só. Gente, eu como o Bifest mistura os assuntos. Ó, a Kika tava em Tóquio, né? Mas eu acho que se a Rebeca e o Sainz vão ser padrinhos... Porque eu já tô achando que o Sainz vai ser também, né? Não ia a Alexandra chamar a Rebeca e o Like não chamar o Carlos. Eu não sei, eu Vocês já tô separaram os casais pra ser padrinhos, madrinhas? Temos um impasse. Respondam pra mim. Eu não separaria. Mas resumindo que a gente segue aguardando pra ver se o Gasly vai ser chamado, né? Não, porque do se grid, o Carlos Sainz vai ser, o Gasly já foi. Tu já tá partindo do pressuposto que o Carlos Sainz vai ser. Eu acho. Então, assim, é que eu acho que do grid, se é pra alguém ser chamado, seria o Gasly. Não, eu nem sabia que elas eram tão amigas assim. Eu achava que elas eram meio, tipo, colegas, entendeu? Meio... uma coisa tipo fazer assim... uma sala, assim, né? Isso, sabe? Os namorados trabalham no mesmo lugar. Eventualmente tem uns eventos que os parceiros vão junto.
Eu achava que era um pouco isso. Porque aí eu já vou percorrendo o grid, sabe? Eu já penso, bom, então se o Carlos e o Gasly... Então, por que não o Alex Albon, sabe? Ele é super amigo do Leclerc. Os melhores edits de Fórmula 1 do TikTok são da conta @LecAlbon. Sim, é verdade. E, gente, fica aí minha recomendação, né? Pra quem é o sommelier de edit, né? Amo. Tá, e aí tem uma coisa. Tem um casalzão formado no grid agora, que a gente chegou ao nosso conhecimento também. Que eu já acho que o Pierre tem que fazer essa inserção na turma dos casais. Sim. O Yuki tá namorando. Gente, isso aí foi uma grande notícia. Não, assim, eu já sei que vocês amaram, porque a gente já subiu esse conteúdo no Bifest na hora dessa gravação. E tá todo mundo assim... Eu achei que o casal combina muito. Eles têm um pique muito Alex Albon, Lily Munihi. É um casal de boa, sabe? Os dois estavam com, tipo, umas calças divertidas. E eles têm o mesmo estilo. Sim. Sabe? E tu olha assim pra eles e pensa, nossa, sim, eles são um grande casal. Sendo que a gente nunca nem sabia que eles estavam juntos antes. Sim, pois é. Eu só sei isso baseado em algumas, tipo, 3 fotos. Não, e que amor, o Yuki, tipo, felizão, porque a gente sabia de um namoro antigo do Yuki. Que era com uma moça da AlphaTauri, né? Isso, exatamente. Que era, tipo, PR, comunicações, uma coisa assim. E na época, o Yuki era piloto, né, da equipe. E aí a gente sabia da função. E era uma coisa muito discreta, não se tinha foto, mal se sabia o nome dela. Eu acho que também relacionado a eles trabalharem no mesmo lugar, né? Perfeito, porque inclusive tem uma política bem rígida a respeito de relacionamentos entre as equipes, entre, né, enfim. Sim. E a gente imaginava que era em função disso, então a gente nem sabia se esse namoro ainda existia. Sim, como que era e tal. Ou se era só um jeito do Yuki, por exemplo, de ser um piloto muito discreto. Low profile. Que também poderia ser plenamente possível, especialmente considerando que ele, no geral, é uma pessoa discreta. Sim, sim. Né? Então, eu achei assim, muito fofo. Ele parecia, tipo, feliz realmente. Sim. Não sei explicar, eu achei fofo demais. E eles não pareciam que estavam se escondendo, não sei o que, não. Eles estavam ali dando tchauzinho pra galera. E eu comecei a seguir a menina, que ela é uma influencer. Ela aproveitou muito o fim de semana, né? Tipo, nossa, demais. Eu achei um amor porque ela tava até numa arquibancada em um momento, eu achei. Assim, não sei se é uma arquibancada chique do Japão, ou sei lá, que eles têm lá. Mas ela teve uma experiência bem legal, porque ela assistiu um pouco da garagem. Sim. Ela foi embora de helicóptero depois. O que eu achei diva, porque eu vi muitas pessoas no TikTok, tipo assim, horas na fila pra sair. Sim. Porque eles são muito organizados, então uma coisa meio tipo não assim... Não tem um grito, né? Cada um espera a sua vez e o pessoal, tipo assim, horas na fila pra, tipo, ir embora de Suzuka. Eu vi no TikTok de uma moça na quali, tipo, sai 3 horas depois. Com boné da McLaren verde, né? Eu vi, Mas é isso, eu amei, simplesmente. Agora, vamos começar a pesar o clima, com licença. Chegou naquela hora fatídica, né, do episódio do Bifest. Me pegou muito o Oscar não ter ganhado essa corrida. Não é que eu não goste do Kimi indo bem, mas é que eu acho que não valeu. É porque assim, olha, qual que é a questão? O Kimi mesmo falou que ele teve muita sorte com o safety car, porque é verdade, ele subiu muitas posições muito rápido. Isso. Dito isso, o próprio Oscar e o André Stella também... Não, dito isso, ele só subiu posições muito rápido porque ele perdeu posições muito rápido na largada. Sim. Ele falou que ele ia de novo pra escola de pilotagem e o Toto falou, ainda bem, meu filho. Ele falou que ia treinar largada agora nesse período, né? Enfim, o que me falou no rádio depois da corrida, né? Ele teve muita sorte com o safety car. Mas que o carro tava ótimo. Sim, especialmente naquele final da corrida, o carro tava uma nave, tava muito bom e tal. Mas eu gostei muito também, eu achei de muita classe, que tanto o Oscar e o André Stella, os dois fizeram questão de falar que, nossa, realmente, a questão do safety car, o que poderia ter acontecido, porém os dois deram um mérito pro Kimi, que na verdade não tem como garantir que seria uma vitória deles, porque o Kimi tava com um carro tão rápido que eles têm certeza que o Kimi escalaria o grid, e o Kimi... Não, mas eles foram muito elegantes, é verdade. E veja, o Oscar falou uma coisa que eu achei fofo da parte dele. E assim, é uma declaração de alguém que tá muito aliviado, sabe? Porque... Ele ficou muito feliz. Ele falou que foi um dos melhores fins de semana da carreira dele. Não, e ele disse assim, olha, só da gente ter ficado frustrado pelo P2... Sim. Isso é um ótimo sinal. Sim. Então, quer dizer que assim, o P1 tava muito perto muitas vezes, então é ótimo, né? Na primeira corrida dele desse ano. Então, mas assim, veja, muitos problemas nos carros ficaram evidentes nessa corrida. E eu não tô falando só do acidente do Ali Berman, mas eu também tô falando do acidente do Ali Berman. Inclusive, tudo bem, o Oscar foi merecidamente escolhido o Driver of the Day. Se fosse só por aquela largada já era merecido, mas por todo o resto. Eu acho que outros pilotos também mereciam ter vencido o Driver of the Day. O Kimi, incluso, óbvio, não tô tirando mérito dele, nem muito menos da equipe, mas eu acho que pra mim ficou muito essa sensação de meio que não valeu, sabe? Meio que não era pra ser assim.
É porque o Kimi teve realmente muita sorte com o safety car. E o safety car tem esse elemento. Ele traz um elemento de azar pra um, sorte pra outro. Fica fora do controle dos pilotos. Exato, isso é assim. Assim como o Kimi teve muita sorte, o George teve muito azar, o Leclerc teve azar também. Mas, somados a várias coisas que aconteceram na corrida, eu acho que essa sensação ficou ainda mais evidente, especialmente depois de 2 primeiras corridas, que os vários fãs puderam experimentar, abre aspas, coisas boas do novo regulamento, fecha aspas. Sim. Eu acho que a corrida do Japão, ela trouxe uma perspectiva diferente para mais pessoas sobre quantas falhas o novo regulamento tem e quanto espaço de melhora a Fórmula 1 tem no geral envolvendo esses novos carros. E foi uma ótima oportunidade também pros fãs do Max Verstappen olharem pra todo mundo nas redes sociais e falarem assim, a gente tá falando, o Max tava sozinho reclamando, agora tá todo mundo reclamando junto com o Max. Porque, veja, ficou esse gostinho de, deveria ter sido o Oscar. Tudo bem, faz parte. A Fórmula 1 tem dessas. Agora, a Red Bull vai de mal a pior. A Red Bull tá numa situação complicada, né? Porque assim, veja, o Max esteve envolto, né, naquela situação de tirar o jornalista da sala, né, etc. O Max é a pessoa que é pública, que é conhecida, e vai ficar rotulado como, o sincerão que fala na cara, ou então o mimado que não sabe lidar com as questões do próprio trabalho, aí vai ficar a critério de cada um. É o preço que ele paga também por falar o que ele pensa e não ter medo de reclamar das coisas e se colocar contra a FIA. E a opinião é isso aí, igual algumas outras coisas, cada um tem o seu, né? E eu acho também que é importante a gente pontuar que ele é um dos poucos pilotos que também está numa posição confortável pra criticar algumas coisas que às vezes um rookie não vai lá reclamar, sabe? Pois é, inclusive, a gente fez um vídeo repercutindo essa função do Max com o jornalista do The Guardian e várias pessoas comentaram esse ponto que tu tá trazendo. Tipo assim, se não fosse o Max, quem poderia fazer isso? Um Fernando Alonso? Pois é, sabe? O Lewis Hamilton pode falar? Pode falar. Exato. Quantas vezes campeão mundial, sabe? Exatamente. Agora, dito isso, o Max chutou um pilar depois da corrida. Tem foto disso, inclusive. E o pessoal que viu só o print, inclusive, considerou que ele tava só descontando raiva. É que ele já tinha feito tudo que ele podia, né? Ele já tinha ameaçado se aposentar, já tinha reclamado do novo regulamento. Sim, só que acontece que o pilar era de papel. E o Max, quando chutou, ele claramente não esperava que aquilo fosse de papel. Ele nem chutou forte, ele tava só meio bobeando, assim, e deixa Isso, inclusive, quem assistiu o vídeo dele chutando, no final ele termina dando risada do que aconteceu, porque a cena fica bizarra. Mas, obviamente, isso foi altamente distorcido pra, tipo, nossa, o Max tava com tanta raiva que ele chutou e quebrou um troço. E esse é o problema de, num momento como esse, alguns pilotos que assumem as suas atitudes mais sinceramente, digamos assim, tomarem certas medidas. Sim. Porque aí tudo ganha uma proporção muito grande. Tipo, por exemplo, pra mim, chegou só um negócio quebrado, assim, parecia aquela cena da porta que ele quebrou uma vez pra resgatar o gato. Eu pensei, meu Deus, que gato que ele foi resgatar agora? E aí a Gi que me falou, não, mas aqui era de papel, eu vi o vídeo. Não, e foi tipo uma bobeira, sabe? Ele Isso! E ele ficou sem entender ali na hora. Homem, vocês já andaram com um homem na rua? Eles andam chutando coisa, eles pegam uma cordinha, ficam enrolando no dedo. Sim. É uma coisa um pouco assim. O nosso dentista contou uma vez pra gente que, eu acho que era tu que tava sendo atendida, depois eu fiquei sabendo da história, que ele foi num primeiro encontro com uma moça e ele começou muito bem o primeiro encontro porque ela tinha deixado os óculos de sol dela no assento do carro e ele sem querer sentou em cima. Sim. Porque ele nem olhou, ele só sentou, entendeu? Mas é que ele é assim. Sim, mas tem essa característica, sabe? Exato. Só assim tu de repente tá ali vivendo a tua vida, destrói uma coisa. Sim, e o Max é um piloto que ele já não está tão bem com um grande pedaço da mídia, sabe? Sim. Aí ele vai lá e ele só reclama. Aí ele vai lá e tira um jornalista de uma sala. Aí ele vai lá e abre um buraco numa parede, num pilar, numa coisa que seja. Os caras, tipo, nossa, olha como o Max deu um chute. É isso aí, sabe? Eles fazem a historinha também que eles querem. Sim. Agora, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Tu vai falar da outra coisa do Max que a gente tem pra falar agora. Pierre Gasly defendeu aquele P7 com cada fio de cabelo que ele tem na cabeça. Que bom que ele colocou mais então, né? Pra conseguir defender mais ainda. Defendeu do Max Verstappen numa Alpine, tá? É isso. Ó, mas porque assim, olha, não adianta ter transplante capilar, não adianta ter um cachorrinho fofo. Se o carro não tá bom, não tem o que fazer. Não tem. Agora que a Alpine do Gasly tá levemente melhor e a Red Bull do Max tá muito pior, a gente pode ter esse espetáculo que a gente teve no GP do Japão. Não, o Gasly defendeu o Max de um jeito. Honestamente, ele foi totalmente esnobado na votação de piloto do dia. A Fórmula 1 postou o top 5 dos mais votados e nem ali ele tava, sabe? Apesar de que o Oscar mereceu, mas ele deveria estar no top 5. Mereceu, mas assim, aí, a galera que votou no Gasly...
Isso aí. Agora, a gente já brincou, a gente já riu, nem pesou tanto o clima assim, né? Quando a gente foi falar antes. Não, vai pesar agora, brincadeira. É mais ou menos um pouco isso. Tá, mas é porque agora vamos falar de um assunto sério, que não tinha como a gente fazer esse episódio sem comentar sobre o acidente que aconteceu com o Oli, que além de todas as implicações que um acidente de Fórmula 1 já tem, ele foi um acidente que machucou o piloto. E foi um acidente que ele foi muito correlacionado também com os novos carros que já estão sendo muito criticados. Isso, então vamos por partes, né? O que aconteceu? O Oli ele sofreu um impacto de 50 G por bater com o carro contra uma barreira. Ponto. Foi isso que aconteceu. O Oli tá bem, apesar da cena dele saindo do carro ter sido uma cena que há muito tempo não se via, né? Ele saiu do carro debilitado, sim. Aparentemente ele não conseguia movimentar um dos joelhos, etc. Ele teve que ser acompanhado. Que coisa boa que hoje em dia nós somos acostumados a ver um piloto saindo normalmente de um carro depois de um acidente feio, né? Ou independente da batida, a primeira coisa que aparece no rádio é tipo, I'm okay. Tudo bem, tudo certo. Né? Enfim, mas eu gostei muito do que o Carlos Sainz falou e eu vou honrá-lo com o Minuto Carlos Sainz aqui agora. Vamos. Porque ele é um grande piloto e assim, o Carlos fez uma observação que o Max vinha fazendo sozinho há bastante tempo e de uns tempos pra cá, alguns outros pilotos se juntaram nessa conversa, que foi o fato de que o novo regulamento foi construído a partir das oitivas das equipes e da FIA. Que os pilotos foram muito pouco ouvidos no desenvolvimento do regulamento e, consequentemente, dos carros. E os pilotos já avisavam há muito tempo que tinham questões sérias de segurança que aconteceriam como uma questão de tempo. E o Carlos, inclusive, dá como exemplo esse acidente do Oli. Ele falou, esse acidente era só uma questão de tempo para acontecer. Todo mundo sabia disso. E é isso que acontece quando tu ouve só as equipes e não ouve os pilotos. Porque, resumindo muito brevemente a questão do Oli, o problema foi que a gente tinha 2 carros, o carro da frente estava muito mais lento do que o carro de trás. Que era o colapinto. Era uma curva, precisou dar uma desviada e, tipo assim, é muito perigoso a gente ter uma diferença tão grande assim entre os carros no momento de corrida. E o que tem gerado essa diferença grande dos carros é essa questão da gestão da bateria. E aí, a depender de quanto de energia cada carro tem, isso se resume na potência que o carro consegue utilizar pra se defender e pra fazer seus movimentos de corrida. E essa questão da velocidade do carro ser muito oscilante por conta da bateria é a principal questão de reclamação que eu vejo, assim, do pessoal sobre esse novo regulamento. Perfeitamente. Inclusive, me surpreende positivamente que a gente não tenha tido largadas mais catastróficas no sentido de batida, no sentido de safety car, bandeira amarela, o que é uma coisa muito impressionante, porque dentre todos os pilares da FIA na hora de aprovar um novo regulamento, sempre vai ter o ponto da segurança, de que o esporte avance e melhore em segurança para os pilotos, para as equipes, para a dinâmica. Isso sempre é um objetivo, né? Sempre é um objetivo que aparentemente não tá rolando. Inclusive, muitas pessoas entendem que as corridas de abril, elas foram canceladas não pela questão geopolítica, mas sim por uma questão de necessidade de reorganizar todas as coisas. Dito isso... Isso é uma teoria da conspiração, né? Exato. As corridas de abril estão acontecendo num lugar muito propício para que elas de fato fossem canceladas, é verdade. Sim. Mas entende-se que a rapidez com que a FIA se manifestou a respeito do acidente do Berman, envolvendo questões do regulamento, porque a primeira manifestação da FIA já foi no sentido de entendemos o que aconteceu. Vamos fazer várias reuniões. Vamos fazer muitas reuniões e vamos rever o regulamento. Que normalmente a FIA vai investigar e aí nós vamos, né, de acordo com o que for possível, avaliar. Sim, a FIA sempre manda um volver e te aviso. Isso. Não, eles já cravaram. Olha, isso aí foi em função do regulamento, nós já vamos nos reunir, nós já vamos resolver, blá, 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 blá. É isso aí. Então, muita gente entende que esse comunicado já seria solto e que, na verdade, o acidente do Berman foi uma, abre aspas, ótima desculpa, fecha aspas, que mesmo que não tivesse acontecido nada nessa corrida, ainda assim a gente teria tido uma manifestação da FIA ao final. Perfeito. Explicando o que ia acontecer em abril. Eu vou falar pra vocês que eu tinha comprado muito essa história da questão da guerra. Porque, pra mim, é absolutamente plausível que você não vai mandar o esporte inteiro pra um lugar... né, que tá com espaço aéreo fechado, que tá numa situação de... Enfim, pra mim, isso é uma coisa absolutamente plausível. Porém, já tô comprando a segunda teoria também, não sei vocês. O que tu acha, gente? É que nós somos fanfiqueiras, né? Tem essa característica sobre a gente também. É que... eu não sei. Agora eu já não sei se veio primeiro o ovo ou a galinha. Dito isso, a pausa nas corridas vai ser bom, né? Dito isso, é bom que eles estejam revendo algumas coisas, especialmente, nem tu falou, todas as reclamações que a gente teve até agora foram quanto à qualidade da disputa, sabe? Exato. A corrida em si. Agora a gente tem uma preocupação de segurança.
galera lá, Sim. sabe? Vai ser bom pra várias coisas, não só pra eles fazerem essas reuniões, sabe? E eu acredito que vários pilotos têm se manifestado assim como o Sainz fez, porque vários pilotos falaram sobre isso no final na corrida do Japão. Sim. Né? Eu acredito que vários deles aproveitaram esse momento porque entenderam. Era uma oportunidade Vão também acontecer coisas, entende? Sim, e posso falar uma coisa de um ponto de vista bem de PR também? Não é uma coisa tipo assim, nossa, eu vou dar um exemplo de um piloto que eu nem sei se ele falou, sei lá, eu sou o Oscar Piastri, eu também não gostei muito desse regulamento, mas se eu abrir a boca agora, amanhã todos os jornais vão assim, o Oscar Piastri falou contra não sei o quê. Uma outra coisa é, tipo, dar um acidente, 10 pilotos falam e tu fica um mês sem ver ninguém num paddock. Ótimo. Sabe? Não vai repercutir da forma como se fosse, tipo, sei lá, o Max Verstappen, cada coisa que ele fala sobre o regulamento, vira o que todo mundo fala no próximo dia, sabe? Exato, e ao mesmo tempo tu também não deixa de te posicionar num momento que tu achou pertinente, né? Perfeito. Agora, não se sabe quais são todas as mudanças que vão ser feitas. Sim. O que se sabe é que cada equipe gostaria de uma coisa diferente. Claro que várias têm coisas em comum. Já tinha um procedimento alterado agora pra quali no Japão, né? Eles já fizeram algumas alterações de regras, etc. A depender do que eles decidam que vai ser alterado, provavelmente algumas dessas mudanças não serão possíveis ainda pra Miami. Pois é. Porque tu vai precisar de tempo, tu vai precisar de, enfim, testes e todas essas coisas. Mas o fato deles se reunirem e, de fato, avaliarem as coisas que estão acontecendo é muito relevante e necessário. Pois é. Tu concorda? Eu concordo e eu tô ansiosa pra ver o que vai sair de tudo isso. Pois é. Vamos responder as divas? Vamos! Chegou no momento da interatividade do BeFast Podcast. Então, teve bastante interação nessa semana. E a gente pegou tudo dos stories do Treme Treme, como eu chamo. E da que são aquelas mensagens que aparecem ali embaixo. Eu não sabia o nome, a Luísa que me ensinou. Não é o nome Treme Treme, eu que dou, porque quando a gente tá assistindo o story, se alguém comenta o story publicamente, ele dá uma tremidinha. A Ana Cetraro mandou um Treme Treme, falando sobre a pausa nas corridas. Nesse caso, acontece o quê? Simplesmente vai ser um ano com menos corridas e menos pontos, ou compensam de alguma maneira? Vai ser um ano de menos corridas e menos pontos. É isso aí. Logo quando começou a boataria de que as corridas seriam canceladas, na verdade as pessoas começaram a dizer que as corridas seriam transferidas pra Portugal e pra Itália, lembra? Eu me lembro, pra Imola, né? Isso. Só que o que acontece? Acontece que os grandes prêmios, eles têm os seus contratos próprios. Então não é assim, pra tu tirar um grande prêmio de um lugar e tu levar pra outro. Sim, não é a Fórmula 1 escolhe tudo e eles podem, tipo, tá, eu tenho 5 grandes prêmios, esse ano eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Exato. Não, cada grande prêmio é a sua própria entidade, a sua própria... E isso envolve muitos contratos, muitos patrocinadores, todos os ingressos já estavam vendidos, inclusive um deles vai devolver todo o valor e o outro vai dar a possibilidade, tipo, de um crédito pro ano que vem, ou então devolver. Enfim, tem toda essa logística que as duas cidades estão precisando cuidar agora. Então não é tão simples quanto parece transferir. Pra nós seria, né? Sim, sim. Assim, pra gente que vai estar assistindo daqui seria bem mais simples. Sim. E, inclusive, mas se eles quisessem transferir, eles conseguiriam, como por exemplo na época do Covid fizeram? Acredito que se eles quisessem transferir, eles conseguiriam. Mas lembra o rolo que foi na época do Covid também, né? O rolo e... abre aspas, eu já comprei a teoria da conspiração um pouco, fecha aspas. Se eles realmente desejavam essa pausa e entendiam que era necessário, nem todos os esforços seriam movimentados para que uma substituição acontecesse. Exatamente. Comecei dando informação, terminei dando minha opinião. Acho que ficou separado. Não, né? mas deu pra entender. Bom, e a Laísa Ramos mandou o seguinte: Oscar e Lando largando bem já teriam feito o meu dia mesmo sem pódio. É verdade. Eu te entendo. Não, totalmente. E assim, olha, todas as brincadeiras na internet, o Oscar curtiu um meme no TikTok. Ele tava levando muito numa boa. Teve um episódio que a gente falou sobre isso. Sim, ele lendo um livro, como largar numa corrida. Ele postou o dump dele, lembra? Tipo assim, há 2 semanas assistindo corridas de Fórmula 1. Pois é. Eu também ia estar feliz se eles largassem, assim, olha, dando uma pontuada, assim, largando tá tudo ótimo. Conseguimos largar, conseguimos aprender mais sobre esse carro. Mas foi, tipo assim, foi um fim de semana de conto de fadas pro Oscar Piastri. Talvez se ele tivesse ganho a corrida, seria, tipo assim, oficial conto de fadas. Mas ele próprio falou que foi, tipo, o melhor fim de semana, um dos melhores fins de semana da carreira dele. O Lando teve um problema no carro dele, no TL3, né? Sim. Enfim. Inclusive tiveram boatos de que talvez ele nem sairia pro TL, no fim ele saiu, né? No fim saiu, mas
fez uma corrida honesta também. O Lando andou um pouco mais do que o Oscar nas corridas, mas foi muito pouco também. Na China, nenhum dos dois andou. O fato do Oscar ter largado tão bem como ele largou, obviamente colocou ele à frente do Lando, mas eu acho que os dois fizeram uma boa corrida e é isso aí, começo de temporada é assim, eles só começaram 2 corridas atrasados. E também é uma questão, tipo, é frustrante assistindo, mas é o que a gente já tinha falado antes de uma temporada com um novo regulamento. Sim. Os carros vão quebrar, vai demorar pra ajustar algumas coisas. Dito isso, acho que a McLaren de agora já tá muito melhor do que a McLaren do Bahrein. Claro! Então, assim, eu imagino que eles estão conseguindo uma velocidade boa de ajuste das coisas, o que é muito bom. Sim. E a Juliane Santo mandou: o que acharam da corrida? Também acharam que o safety car atrapalhou o George Russell? Que atrapalhou o George Russell, com certeza. Especialmente porque o George fez o pit stop dele uma volta antes do safety car. Sim. Infelizmente, isso não teria como... É uma fatalidade, não tem como saber. Não, e não teria como a estratégia ter decidido uma coisa diferente antes, porque não tem como a gente saber quando vai rolar um safety car. Sim, e tirando também... se você dirige pra uma equipe do Flávio Briatore, aí talvez você tenha como, desculpa. Exato. Não, mas brincadeira, não tem como, gente. Mas no geral, o que nós achamos da corrida? Eu achei a corrida fraca, eu acho que podia ter sido bem pior, eu achei uma corrida honesta. Não, tudo bem, ela podia ter sido pior, mas eu achei a corrida fraca. Apesar de gostar de ver o Kimi ganhando, eu achei que ficou meio que com um gostinho de meio não valeu. Sim, sabe? Eu entendo. Então, dito isso, sim, o safety car atrapalhou o Jorge, atrapalhou outros pilotos também e beneficiou o Kimi, e isso é do jogo. Acontece. Eu acho que se depois do safety car a gente não tivesse um Kimi que correu pra distância e na verdade a gente tivesse conseguido ver, o Oscar aproxima um pouco, se distancia um pouco, de repente se aproxima e tenta disputar alguma coisa, talvez a gente tivesse ficado com uma impressão diferente dessa corrida. Mas eu acho que foi uma corrida honesta. Infelizmente, essa facilidade maior que eles têm agora de se ultrapassar, talvez ela tenha, entre aspas, tirado um pouco da graça daquela batalha ali pelo P2, P3, P4, sabe? Sim. Mas eu gostei da corrida, resumindo que eu fiquei acordada e... mas eu também não me arrependi de ter ficado acordada. Gente, então estamos em um período sem Fórmula 1, mas tem Bifest todas as terças-feiras ao meio-dia. Tem vídeo no YouTube também todas as quintas. E nós estamos com vocês todos os dias da semana, 24 horas por dia. Nós somos o @BeFastPodcast em todas as redes sociais. É isso. A gente quer saber aqui nos comentários do Spotify e também do YouTube o que vocês acharam dessa corrida. Nos contem, por favor. Se vocês estão mais inclinados para a minha opinião ou para a opinião da Gi, a gente vai adorar saber. Muito obrigada pela companhia. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigada. É um prazer estar na sua companhia. E colhe com o Bifest nesse mês, porque quando não tem Fórmula 1, a gente pode inventar umas coisas mais na nossa cabeça também. E a nossa cabeça, e aí a gente fala umas coisas fértil. Às vezes eu preciso falar do que tá realmente acontecendo na Fórmula 1. Eu não posso contar uma gracinha que o fulano de tal fez que não tem nada a ver com nada, entendeu? Sim. Então assim, colhe com a gente que vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo bem sem Fórmula 1 também. E a gente se vê então na terça-feira da semana que vem aqui no Pod. Um beijo! Tchau!